inferno, como está escrito no versículo 15. Eles percorrem todos os cantos da terra, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23, versículo 15. Eles transformam as pessoas em filhos do inferno como? Através de heresia. Uma pessoa que rejeita conhecer a verdade do Evangelho e se sujeita a uma religião que prega engano, que prega heresias, prega que tem após a morte uma reencarnação, está fazendo de você merecedor e filho do inferno 2 vezes. Uma pessoa que prega para você que você tem que ter dentro de sua casa uma imagem de escultura, você tem que se dobrar diante de Maria, de Aparecida, ele está fazendo você um filho do inferno, porque você está indo contrário à palavra de Deus. Uma pessoa que prega para você contrário ao que a Bíblia diz, ele faz você merecer o inferno, como está escrito em Mateus 23, versículo 15. Por isso que Jesus diz: examinai as Escrituras, elas que de mim testificam, e são nelas que vocês encontram a vida. Por isso que Jesus diz: examine as Escrituras, a Escritura é Bíblia. Examine as Escrituras sagradas, elas que de mim testificam. Se você ler a Bíblia, a sua mente, ela vai compreender as coisas de Deus. O seu entendimento não ficará cegado para compreender as coisas do alto, mas antes, claramente, você vai compreender as coisas do alto. As coisas de Deus não são compreendidas de forma natural, mas de forma espiritual. Por isso que a Bíblia diz: o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele parece ser loucura, para muitos parece ser loucura. Muitas coisas que se pregam por aí, mas se você conhecer a palavra de Deus, lendo ela, examinando, dia após dia, pedindo a misericórdia de Deus para entender, você vai conhecer essa palavra, vai nascer uma nova criatura da água e do Espírito, como assim Jesus pregou para Nicodemos, dizendo que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. A água é a palavra, o Espírito é o novo nascimento, através do batismo, do arrependimento. Quando o homem se arrepende, ele nasce do Espírito. Quando o homem conhece a verdade e segue a verdade do Evangelho, ele nasce da água. Por isso que Jesus ele diz: examinai as Escrituras, pois elas que de mim testificam, e são nelas que vocês encontram a vida. Até aqui nós não vimos religião alguma. É nas Escrituras Sagradas que encontramos a vida, porque nas Escrituras Sagradas existe um caminho que se chama Jesus, que o homem seguindo esse caminho que se chama Jesus, fora de qualquer religião, ele alcança o céu. Mas dentro de religião estão pregando fora deste caminho, estão acrescentando dezenas de coisas, estão colocando doutrinas estranhas, onde a salvação não está mais em Jesus, mas está no que você faz. Em obras de caridade não está a salvação, em dízimo não está a salvação, como os mercenários estão pregando que você vai para o inferno porque não dá o dízimo, estão pregando mentira, estão transformando você em mais um merecedor do inferno por acreditar em fábulas. Ou seja, a salvação saiu de Jesus, agora está no dízimo. Está fácil de entrar no céu então. Tira 10% do que ganha e entra no céu. Só que o céu não está à venda, o céu não se paga para entrar. Não é com dinheiro que se entra no céu, não é com obra de caridade que se entra no céu. Mas Jesus falou: aquele que faz a vontade de meu Pai. Porque Jesus ele falou em Mateus 7: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai. Está aqui, não tem nenhuma religião na Bíblia, nenhuma. Ah, mas é a evangélica que é verdadeira, porque tem a ver com o evangelho. Sim, talvez o nome tenha a ver evangelho com religião evangélica, mas religião evangélica não tem a ver com o evangelho. Porque o Evangelho não tem dízimo. Você abre Mateus, vai lendo Mateus até chegar em Apocalipse, não tem dízimo. Não tem. Os homens acrescentaram. O que era dízimo antigamente? Até o momento que foi pregado em Malaquias, de Gênesis a Malaquias, dízimo era alimento, plantação, colheita. Em nenhum momento foi transformado em dinheiro, a não ser em um momento só, que Deus falou para vender
e transformar em dinheiro para poder alimentar a tribo de Levi. Não foi o povo brasileiro que estava lá, não foi o povo americano, não foi gentil que estava lá, mas transformaram até o devorador em diabo. Quem era o devorador? Era gafanhoto, eram insetos que devoravam as lavouras, as plantações, transformaram ele em diabo. Aí eu te pergunto, a religião está te levando para onde? Para o céu que não é. Se está pregando contra a palavra, não é para o céu. No mínimo que tinha que fazer era falar a verdade. O homem ele faz por boa vontade se ele quiser dar o dízimo, mas tem que pregar a verdade do evangelho, pastores. Dízimo nunca foi para todas as nações, mas para uma nação israelita, mas para uma tribo dos levitas. O autor distorce tudo, traz tudo para o próprio interesse, como a palavra de Deus está se cumprindo, e tem se cumprido o povo brasileiro, onde Paulo diz, por ganância, farão de vós negócio com palavras fingidas, com palavras persuasivas, farão de vós negócio. Isso é um alerta. Isso não é para você abandonar Cristo. Cristo não tem nada a ver com essa lambança. Cristo não tem nada a ver com esse comércio, com esse engano. Isso é um alerta para você conhecer o Deus das Escrituras, da Bíblia Sagrada, o Deus cujo qual criou os céus e criou a terra, e que se fez carne, se desceu na terra e foi morto numa cruz, ressuscitando dentre os mortos e trazendo ao homem a vida, porque ele desceu ao mais profundo abismo. Ele pegou a chave da vida e da morte. Jesus Cristo veio para isso, não para te transformar em escravo de uma religião, de um pastor que usa você por interesse, para divulgar a religião, para trazer mais membros para arrecadação. Mas Jesus te fez livre, não livre para pecar, não livre para viver nos seus caminhos de impiedade, mas livre para se decidir entre a vida e a morte, livre para se decidir se vai conduzir a sua alma à salvação ou à perdição. Por isso que Jesus ele veio libertar o cativo do cativeiro, ou seja, libertar os presos de seus pecados, porque o pecado é uma prisão, e não tem como o homem dizer que ele faz tudo do jeito que quer, porque não é. Se o homem, ou ele está sujeito a Deus, ou ele está sujeito ao diabo, ou ele está sujeito a fazer a vontade do Espírito de Deus, ou está sujeito às paixões da carne. E a Bíblia declara em 1 João capítulo 2, que as obras da carne para nada aproveitam, senão para a morte, senão para a condenação. Por isso que está escrito aqui em Mateus 23, versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Se você abrir o teu coração e o teu entendimento para as Escrituras Sagradas, você vai adquirir para a sua vida com abundância, vida eterna. Se você abrir o teu coração para receber a palavra de Deus, Deus fará tão grandes coisas na tua vida, que você vai se tornar uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, porque Jesus diz: necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Mateus 23, Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 16: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Condutores cegos fazem você jurar pelo templo. O templo nada é. O templo nada é. Que templo que é esse? Que a Bíblia está falando. O templo construído pelas mãos humanas, ele nada é. Tanto é que Jesus, em seguida, em Mateus 24, a partir do versículo 1, o versículo 2, Jesus vai dizer que não ficará pedra sobre pedra. O templo que Deus permitiu construir foi um só.
Foi um só templo que Deus permitiu construir, e ele já foi derrubado há muitos anos.